Nós já estamos de volta e hoje vamos continuar falando sobre o uso das redes sociais no ambiente de trabalho. Eu recebo aqui no estúdio o professor Pedro Loureiro, da Universidade Federal do Pará e também da Estácio FAP, professor de jornalismo digital. Pedro está aqui com a gente para falar um pouco mais do assunto e tem muita coisa para citar. Pedro, muito obrigado pela presença. A gente sabe que é um assunto bastante novo e por ser muito novo, às vezes ainda gera muita dúvida e muita confusão. Eu queria, antes da gente começar a entrevista, comentar com você que está em casa, uma matéria na Folha de São Paulo que está dizendo o seguinte, que uma escola de economia do Reino Unido divulgou uma pesquisa apontando que usar ferramentas como Facebook, Twitter, LinkedIn, Skype e outras ferramentas online, Instagram também, eu acho que Instagram talvez não, mas ele está dizendo aqui que todas essas ferramentas que possam proporcionar uma maior conexão entre os usuários aumenta a produtividade no ambiente de trabalho. A gente vai começar a discutir isso agora. Pedro, você concorda com essa pesquisa? Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, sucesso no novo programa. Concordo em parte com o que diz a reportagem. Porque o que acontece? A gente tem um ambiente que é a internet e nesse ambiente a gente tem ferramentas nos quais a gente pode trabalhar, que tem o Facebook, tem as redes sociais como Facebook, Twitter, tem os comunicadores instantâneos e assim, essas ferramentas têm suas utilidades e assim, a questão é saber o momento de utilizar. De repente, se você vai precisar entrar em contato com alguém, assim como um telefone, o Skype é necessário. Ou então, de repente, buscar, pesquisar uma informação, muitas vezes o Twitter e o Facebook estão lá com as informações disponíveis. O problema é desvirtuar o uso. Assim como eu, durante um trabalho, eu não posso pegar meu telefone e ligar para alguém para fofocar, eu também não posso chegar e durante um momento um momento profissional, um momento que eu estou no escritório, começar a bater papo furado com alguém. Pedro, eu tenho que focar. Aí vem a parte excessiva que a gente falava há pouco da utilização desse tipo de ferramenta. E quando é que a gente tem essa percepção de que já está se excedendo, de que já está extrapolando os limites? Um exercício para a gente entender isso é só a gente fazer uma analogia com as mídias tradicionais. Digamos, se você não está no seu lugar de trabalho, se eu preciso fazer uma pesquisa, eu posso, de repente, dispor de uma revista, que é um produto impresso, para pesquisar algo. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso chegar e, de repente, pegar uma revista de fofoca e ler durante o trabalho. Porque, assim, eu não vou estar focando no que eu tenho que fazer. Ou então, o telefone. Eu preciso entrevistar alguém, vou pegar o meu telefone e vou ligar para o entrevistado. Mas, ao mesmo tempo, o mesmo telefone que serve para ligar para esse entrevistado, também serve para fofocar, falar bobagem. Então, assim, não é a ferramenta, é o uso que se faz dela. Essa comparação, Henrique, foi bem feita. É isso que eu ia perguntar agora. A gente vê, por exemplo, muito gestor, muita gente que ignora as redes sociais. E eu acho assim, né, Pedro, que o cara que ainda faz isso, seja lá quem for, está sendo burro, né? Porque não tem mais como ignorar. A gente vê que cada vez mais as redes sociais se inserem no nosso contexto e a gente tem que se adaptar a esse uso. Você concorda com isso? Com certeza. A professora Marta Gabriel, o doutorado dela defende o cibridismo, ou seja... O que é isso? O cibridismo, eu vou explicar. Acaba essa diferenciação de estar online e estar offline, estar conectado e desconectado. Na verdade, a gente está o tempo todo conectado. Se a gente usar os dispositivos móveis, a gente está o tempo todo com potencial de conexão. O que acontece é que, na verdade, a gente utiliza isso como extensões do nosso modo de se comunicar. A gente está o tempo todo, o nosso e-mail a gente recebe às 24 horas, a gente recebe notificações nas redes sociais. A questão é o momento de utilizar, a necessidade do uso. E assim, é como a energia elétrica. Antigamente a gente tinha aquela questão de a energia elétrica pode ser prejudicial, pode não ser. E hoje a internet já faz parte do nosso cotidiano. E já está em dispositivos móveis, a gente pode utilizar para aumentar a sociabilidade e pode utilizar, de repente, como, por exemplo, tem uma rede chamada Foursquare, que é uma rede no qual você marca os lugares onde você vai. Muita gente fala, uma rede que é inútil, que serve para sequestrador saber onde tu está. Mas a gente tem que perceber o outro lado. Aquela rede, você pode produzir conteúdo sobre aquele lugar que você está. Por exemplo, eu vou numa pizzaria e acho a pizza de margarita deliciosa de lá. Alguém que entrar naquele local vai receber a minha dica e, pô, se for meu amigo, de repente confiar nas coisas que eu coloco,
ela vai pedir aquela pizza. E o contrário também vale, porque eu vou dizer para você aí, olha só, essa ferramenta, o Foursquare, eu tenho ela aqui no tablet, vou mostrar para vocês aqui. O Henrique tem tudo aí. Vamos fechar aqui, vou Super pedir. antenado, Dá para sempre fechar aqui? plugado com essas Fecha aqui, mídias. ó. Fecha aqui para mim. Ó, vou mostrar para você. É uma ferramenta incrível, tá? A gente tem ela para posicionar você onde você tá, você deixa dicas, você deixa informações. A questão toda é que o cara deixa essas dicas, olha só, tá aberto aqui. Ele tá dizendo automaticamente que eu tô aqui na TV Bacana, né? Vou trazer ela mais para cá. Agora, tá aqui. Né? Ele pergunta para mim, olha o Pedro, bem aqui, ó. Eu tenho o Pedro na minha rede social também. E olha só, você que está em casa precisa saber uma coisa. É tão importante quanto uma dica do boca a boca. Sabe por quê? Porque eu vou dar um exemplo comigo. Eu ia conhecer um restaurante, que eu não vou dizer o nome, porque eu não quero dar e... Fazer propaganda. Não vou fazer propaganda, até porque vai ser... aqui no programa, a gente vai fala o nome ser uma... dele, né? Vai ser uma propaganda ruim, eu vou dizer para vocês. Eu ia conhecer um restaurante que vende hambúrgueres aqui em Belém, um restaurante que abriu recentemente. E aí, quando eu fui ver, uma amiga minha tinha ido a esse restaurante e eu fui ver as dicas. Tinham 55 dicas, 2 eram boas. Uma era de alguém dizendo, vim, mas não sei. E as outras, gente, era tudo falando mal. Era falando mal do atendimento, era falando mal do serviço, era falando mal da comida. E aí eu pensei, eu vou sair da minha casa, gastar gasolina no meu carro, gastar meu dinheiro para ir num lugar desse. Pedro, me salvaram porque o negócio aqui é horrível. E assim, a questão é que antigamente, assim, a maior propaganda que existe é o boca a boca. E antigamente esse boca a boca não era mensurável, não era quantificável, você não podia ter acesso a isso. Se você conversasse com alguém, você saberia. Hoje não, hoje estão disponíveis dados factuais que você pode pesquisar na internet. Então, assim, eu vivo uma experiência num lugar, essa experiência foi boa ou ruim, eu compartilho, seja no Twitter, seja no Foursquare, no Facebook. As pessoas vão concordar, vão discordar comigo, mas elas vão saber essa experiência que eu tive. Então, se uma coisa que eu poderia falar só para ti, olha, aquele restaurante que eu fui não é legal. Eu falo para várias pessoas, um universo de seguidores ou de amigos no Facebook que vai acompanhar e pode compartilhar e vai reverberar aquela mensagem de uma maneira que tu não tem controle. E aí vem, não é, Pedro e Henrique, a tal da maldade. O Henrique, por exemplo, foi muito feliz quando fez essa citação aí. Ele disse, olha, eu ia até o restaurante de hambúrgueres e não fui mais porque eu ia gastar gasolina, sabedor, através dessas mídias sociais, que lá 52 tipos de sanduíches, apenas 2 eram aproveitáveis. Então pode haver a maldade em cima disso, o veneno em cima disso. Olha, eu não gosto, eu trabalho com cachorro quente. A minha barraca de cachorro-quente, a minha carrocinha de cachorro-quente é concorrente da carrocinha do Pedro. Eu vou postar que o cachorro-quente do Pedro não presta. Isso aí é perigoso, né? Mas sabe o que é bom, antes do Pedro falar, o interessante dessa rede social do Foursquare, Valdo, até tirando uma dúvida que talvez você possa ter, é que muitas vezes, como é um conteúdo colaborativo, que é a grande sacada da vez, o conteúdo colaborativo, você conta uma mentira uma vez, mas você não consegue convencer 50 pessoas diferentes a contar a mesma mentira. São várias pessoas que comentam, são várias pessoas que falam, e aí quando você vai ver, o negócio já se espalhou. E a vantagem, Valdo, é justamente essa, porque o cara, ele consegue reverberar essa informação e a pessoa vai lá para saber o que é, vai lá para comentar. E o cara fala mal se tiver que falar, fala bem se tiver que falar. Mas você não foi, você eu não fui porque ter ido lá. Não, mas eu fui lá, eu conversei com o pessoal, eu perguntei, e aí, é tão ruim assim? Usei o Facebook, quer dizer, tudo está na rede social. E aí, Pedro, essa questão é isso, não dá para mentir tanto assim, né? E a grande questão é o seguinte, é importante que as empresas tenham esse feedback, tenham esse monitoramento, porque se eu sei que a minha empresa recebeu 50 comentários negativos, eu vou ter que prestar conta com essas pessoas, de repente convidar, olha gente, a gente começou mal por algum problema, mas a gente está melhorando, você não quer fazer uma segunda opinião, conhecer, e de repente o usuário se sente mais acolhido, se sente melhor e passa a ter uma opinião diferente. Assim, é interessante isso, como é aquela coisa fluida, aquele retrato de momento, isso pode mudar. Então, assim, a questão é trabalhar essa imagem para fazer com que essa imagem mude. De repente, as pessoas vejam isso e, numa segunda visita, tenham uma outra percepção e falam, não, a primeira vez que eu vim, eu achei muito ruim, mas houve uma evolução. Pedro, e quando o prejuízo tem um tamanho imensurável, como, por exemplo, Henrique, esse boato de que os beneficiários do Bolsa Família perderiam o programa porque o programa seria cancelado.
várias pessoas sofreram desconforto de ter que enfrentar filas em várias agências da Caixa Econômica Federal antes da gente, em todo o Brasil. Isso né? saiu agora, saiu a notícia a nível nacional, eu vou ler aqui para vocês, saiu também no Diário do Pará, um boato que teria começado no Nordeste, uma notícia daquelas que se compartilha no Facebook, você sabe como é, aquelas montagens? Pois é, essa notícia teria sido publicada na internet, dizendo que eram duas notícias, na verdade. A primeira é de que o Bolsa Família seria cancelado, nesse final de semana seria a última oportunidade para qualquer pessoa fazer o saque do seu benefício. E a outra, um bônus do Dia das Mães, né? Seria de que todas as mães cadastradas no Bolsa Família teriam direito a R$200 de abono para receber. O resultado disso, filas intermináveis em todas as agências da Caixa Econômica em todo o Brasil. Eu passei de carro na frente de uma agência da Caixa Econômica ontem à tarde, domingo à tarde, 4 da tarde. Eu quase desço, pensando que estavam dando dinheiro mesmo lá, eu vou lá pegar o meu, né? Não estavam dando dinheiro. O que tinha acontecido era justamente isso. E aí o que aconteceu? A Caixa Econômica Federal divulgou uma nota hoje de manhã, hoje durante todo o dia, foi comentário em todos os jornais locais, em todos os jornais de rede nacional, todos eles comentavam o mesmo assunto. A Caixa Econômica Federal informou através de nota e também do Ministério da Previdência de que todas as informações vão ser apuradas e investigadas em um inquérito da Polícia Federal. Ou seja, vão chegar até esses caras que fizeram essa brincadeira de muito mau gosto. E aí é um assunto que o Pedro vai continuar falando. Pedro, deixa rastro e não tem mais jeito. Eles chegam atrás se quiserem. Né? Aquela questão, a ferramenta está aí, é muito útil. Agora, o uso que se faz dela pode ser positivo ou negativo. Isso foi uma crueldade, uma coisa desumana, o uso político, porque houve interesse político para isso e várias pessoas foram prejudicadas, foram lesadas com isso. O que acontece? Quando você diz que houve uso político, você está me dizendo e dizendo para o telespectador, dizendo aqui para o Henrique, que a oposição ao governo, porque essa é uma bandeira do governo, o Bolsa Família, é a oposição, ano que vem será um ano eleitoral. Você acha que a coisa está mesmo nessa esfera? Eu não quero fazer afirmação nesse sentido, mas assim, quando se considera que é um plano de governo, um plano que leva o lado político, eu não vejo outra motivação, pelo menos não justificável, mas plausível para isso, que não seja uma motivação política. Aí a maldade é maior ainda, né? E a oposição não é apenas a oposição em partido, existe a oposição eleitoral também. O cara que não gosta do governo, ele vai lá e começa uma brincadeira. Agora, a grande questão que eu acho também interessantíssima é o seguinte, em outros tempos, um boato como esse podia perdurar meses e até anos e até prejudicar realmente, de fato, um grupo político que esteja no poder, ou um grupo empresarial. Hoje, esse boato aconteceu na sexta-feira, na quinta? Por volta desse Exatamente. Hoje, na segunda-feira, a gente já tem uma resposta para isso, já tem as mídias colocando. Então, assim, a gente sabe que as pessoas que foram mais prejudicadas são pessoas que têm limitações em relação a acesso à internet, acesso à informação, que foram recebendo a informação na questão de ouvir falar, ouvir dizer, e não puderam ter aquela coisa de pesquisar mais. E eu vi gente dizendo o seguinte na internet, gente que disse que viajou 170 quilômetros, 200 quilômetros. Isso mostra mais uma vez a evolução do boato, porque olha, antes a gente tinha, na época de eleição, o panfleto apócrifo, a gente tinha o cartaz que era colado na calada da noite, a informação que era falada no cochicho, no boca a boca. Hoje em dia, a pessoa cria um perfil falso, o famoso fake, e espalha esse tipo de notícia. Quer dizer, Pedro, é a evolução do boato que acompanha a internet, né? Antes do Pedro, deixa eu dizer o seguinte, para enriquecer mais essa questão desse boato. Houve gente, Henrique e Pedro, houve gente que conseguiu sacar R$102, de acordo com aquilo que lhe convinha ou que convinha ao governo estabelecer como cota do programa Bolsa Família a um eventual beneficiário. Houve gente que mesmo fora do prazo de recebimento, porque existe um calendário, existe um escalonamento, ou seja, o governo também errou, o governo também cometeu equívocos. Na verdade, assim, para deixar isso bem claro, o governo antecipou o calendário do mês de maio para o saque do Bolsa Família. Mas não informou isso previamente. Foi antecipado por conta desses boatos, justamente para... Só que a questão é o seguinte, quem sacou o dinheiro agora em maio não vai mais poder fazer nenhum outro saque.
dia saque 30 de agora. maio já não vai A poder pessoa receber sacou mais. o mês antecipado, Exatamente. crendo que fosse um bônus. Exatamente, porque o que aconteceu? Muitas agências do da Caixa Econômica Federal acabaram sendo depredadas, porque as pessoas chegavam lá e viam que não tinha dinheiro e aí achavam que era a Caixa Econômica, e o governo explicou, junto com essa nota que falava sobre a questão da investigação, explicou que os saques foram antecipados, mas que as pessoas que fizeram esse saque agora em maio já só vão poder fazer esse novo saque no mês que vem, ou seja, vai ter que se adequar ao orçamento. Mas voltando ao que eu estava falando com o Pedro, com relação a isso eu pergunto, a evolução do boato, ela chega à internet porque o cara que também é mau, ele também vai acompanhar essa evolução, né? Tem a questão do boato, tem a questão até do não entendimento de alguma coisa. Por exemplo, é muito comum alguém espalhar aquelas histórias absurdas na internet. Tem o programa da Globo, que passa no domingo à noite, ele tem o Detetive Virtual, que ele mostra essas histórias que surgem na internet e eles desvendam o que está acontecendo, se foi verdade ou não. Então a gente recebe muito por e-mail. Tem uma história que todo ano rola, que é do cara que vai com uma seringa no cinema e vai tentar transmitir para as pessoas. Umas viagens rola assim, isso, né? rola. Ainda rola. Vou contar uma história recente que aconteceu na decisão do Campeonato Paraense entre Remo e Paysandu. Logo após o primeiro jogo... Faz tempo isso, né? Decisão do Campeonato Paraense? A decisão do primeiro turno. Do segundo turno. Não, o primeiro turno. Perdão. Na semifinal do segundo na turno. semifinal do segundo Perdão. Em que o Paysandu perdeu para o Remo o primeiro jogo. E começou aquela grita, o Paysandu teria entregado o jogo. E começou a circular nas redes sociais uma história de que o goleiro do Paysandu teria dito a seguinte frase: se vocês soubessem o que aconteceu lá dentro, vocês ficariam enojados, porque tal coisa estabelecesse um valor e tudo para não entregar para o Remo. Eu recebi essa informação, eu sou diretor de comunicação no Paysandu atualmente, e fui investigar o que está acontecendo. E uma rápida busca no Google, vi essa frase se repetindo com o Riquelme em 2012. Essa frase se repetiu em várias decisões de campeonatos nacionais no decorrer dos anos. E, na verdade, a fonte inicial foi na Copa 98, que alguém criou uma história que o Leonardo teria dito que o Brasil vendeu para a França e para a Nike a final da Copa de 98. Nossa. Então, assim... E ainda tem gente que até hoje acredita realmente que o Brasil teria vendido a Copa. Exatamente. E, assim, o boato circula na internet, em 98, que a internet era menos popular, demorou aquilo. Tem muita gente que nem teve acesso àquilo na época. Mas hoje, quando termina o jogo, a pessoa muda os personagens, muda os valores, e o mesmo boato, muita gente caiu. Tem alguns colegas da imprensa chegaram a colocar aquilo, depois fizeram a retificação e tudo. Mas é aquela questão, é um boato que talvez uma busca mais detalhada no Google, você poderia esclarecer. Houve o caso, por exemplo, eu acho que foi o coach, eu não sei, foi um jornalista que ele foi dado como morto um dia. Isso no início da década de 2000, assim. E ele passou o dia inteiro, as pessoas desesperadas, preocupadas, dizendo que ele tinha morrido. E levou uma semana para avisar, não, eu não morri e tudo mais. Recentemente aconteceu um caso comigo. Eu lembro desse caso. Não foi o Pedro. Eu vou dizer para você, o Ronaldo Franco... Será que essa entrevista é mediúnica? Não. Na verdade, eu matei uma pessoa. Poeta, colunista do Diário do Pará, um homônimo dele morreu. O Pedro, sem saber o contexto todo, acabou achando que tinha sido ele. Eu lembrei disso na hora, Pedro. Sim. E aí acabou colocando que o Ronaldo Franco tinha morrido. Só que assim, na época o Twitter era a bola da vez, o Pedro tinha mais de 2.000 seguidores, entre eles eu estava lá, só que foi tudo mal entendido. Foi, na verdade, assim, foi um homônimo que morava, parece que no mesmo prédio dele. No mesmo prédio. E assim, naturalmente, veio o nome, e quando eu trabalhava na assessoria de imprensa, fui falar com as redações por uma outra pauta, me informaram isso, eu achei, várias pessoas conhecem ele, eu vou colocar no Twitter para informar o que aconteceu, se as pessoas podem... Nossa, foi uma confusão isso. Eu matei, mas não na internet, no rádio, porque uma ouvinte ligou para dizer que o professor Péricles, que mora no conjunto onde ela mora, tinha infartado, tinha morrido do coração. Houve sim um morador deste prédio que morreu do coração, mas não era o professor Pérez. Sempre assim, né? Aí o professor Pérez que ligou assim, Valdo, no ar, estou mais vivo do que nunca, estou te ouvindo. E assim, a questão do tempo da resposta, por exemplo, no impresso, você leva um dia para responder
Na TV, talvez na edição da noite. Uma edição, né? No rádio, se o cara Rádio é ligar, mais pode ser que seja instantâneo. na hora. E na internet também, talvez em 2 horas. Aconteceu, eu comovi pessoas, depois pessoas descobriram que não era. Queriam me matar, tinham raiva que eu estava fazendo brincadeira de mau gosto. Foi o tempo que eu escrevi um texto para o meu blog explicando, gente, olha, foi mal atendido, desculpa, peço perdão à família do Ronaldo Franco, verdadeiro, o Ronaldo Franco que eu acabei O atribuindo a jornalista, morte. né? O colunista. E me fizeram pesar a família do outro Ronaldo Franco, que também deve estar muito mal com isso. E, enfim, me desculpa porque foi um erro de apuração, eu não apurei corretamente, eu errei. Olha, Pedro, a gente queria conversar bem mais com você agora, assunto mas envolvente, o negócio muito bom. envolve, o negócio vai. E olha só, a gente agradeceu o Pedro. Pedro, dá aula na Estácio FAP, dá aula na Federal. Negócio... Presta assessoria ao Paysandu, marketing, né? Eu estou o diretor de comunicação do Paysandu, organizando, agora que o Paysandu está uma gestão mais focada em tentar colocar um clube empresa, tem um departamento de comunicação estruturado, com uma equipe trabalhando de assessores, estagiários, um site novo e tudo mais. Então, assim, é um trabalho que eu faço de graça, mas é uma Paysandu, coisa, né? é do Paysandu, mas é uma coisa que eu faço... paixão, né? É paixão com Y e que eu faço porque eu acho que, assim, se eu tenho expertise e potencial para fazer isso e posso fazer, e o Bandica me dando essa oportunidade, eu faço. Agora, Pedro, só para te interessante... acompanhar, quem quiser te acompanhar nas redes Só um sociais... instantinho, Henrique. Essa coisa que o Pedro fala, ela chega a ser assim paradoxal, porque é um momento em que o Paysandu se aproxima de uma gestão profissional, mas ainda faz uso da abnegação, Mas da olha, paixão. Valdo, Porque eu sou porque diretor, eu não recebo, mas todos os meus funcionários, os operacionais lá, todos são remunerados, mas os o 3 Mas o assessores... profissionalismo, na acepção da palavra, ele estabelece remuneração, inclusive do diretor. Sim, sim. Né? Mas a gente está vivendo um momento de transição. Não, claro, Vai claro. chegar o momento, se Deus quiser, um dia que eu vou receber um salário como diretor do Paysandu. Mas hoje, a gente tem que chegar nessa fase e fazer essa transição. Quando eu cheguei lá, eu tinha um assessor de imprensa para dar conta de tudo. E o futebol Acabava que exaure. Não dava conta de nada, não funciona. Exatamente. E agora não, agora a gente criou uma estrutura, tem um site, notícia de todos os esportes e tenta fazer um melhor trabalho na internet, redes sociais e na relação com a imprensa. Tá certo. Legal, Pedro. Mais uma vez eu quero te agradecer. Agora, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, é tudo... Eu sei que é tudo um nome só, mas eu quero que você dê aí o crédito. Pedrox, Pedro X. Como é que é, rapaz? Pedro com X no final, Pedrox. Pedrox. Tá o site pedrox.com.br, tem o Twitter Pedrox, no Facebook Pedrox Loureiro de Bragança. E tudo mais é a mesma foto, não tem como errar. Tá E certo. muito obrigado pelo convite. gente Foi um papo agrade- muito legal. A gente Nós agradece. é que agradecemos, A gente Henrique. agradece e aproveitando a deixa do Pedro, grande torcedor bicolor. No próximo bloco a gente recebe o Pio Neto para comentar o resultado do Paysandu na final do Parazão do segundo turno. A gente volta já já. Continua com a gente.